Segundo informações do Ministério da Educação, o Brasil tem pelo menos 13 milhões de pessoas que não sabem ler e nem escrever. O professor Gabriel Aquino comenta sobre o analfabetismo no país. Olá, falando sobre educação. Nosso tema de hoje fala sobre 3 grandes áreas da educação, 3 grandes ações para a educação: o analfabetismo funcional e o letramento. Temos visto nos últimos dados do MEC que 13 milhões de brasileiros são analfabetos. O que é o analfabeto? É aquele que não tem condições de ler e escrever, que não conhece o alfabeto. E o analfabetismo funcional é aquele que, apesar de ter o conhecimento do alfabeto, não tem condições de utilizá-lo numa compreensão mais profunda. E o letramento? Mais ainda, o letramento é o versado. Os antigos diziam: fulano é versado, é letrado, fulano tem bom conhecimento. Ou seja, o que nós temos no Brasil hoje, um número expressivo de analfabetos, mas muito mais um número alto de pessoas que têm falta de conhecimento da letra, não têm facilidade em compreender e desenvolver o conhecimento tanto da leitura quanto da escrita. Esse é um problema estrutural. A nossa educação é uma educação que foi pautada em cima das condições mínimas necessárias para formar os nossos educandos. Se faz necessário repensar se as nossas metodologias de ensino, se os nossos professores, aqueles que detêm o conhecimento, ou seja, que são versados ou letrados, têm tido condições de ensinar as pessoas tanto a ler e escrever como compreender. Infelizmente, vemos um número crescente dentro das próprias universidades de pessoas que não têm mais o domínio e a compreensão tanto da escrita quanto também da leitura. Se faz necessário pensarmos: será que verdadeiramente a nossa educação vai atingir o nível do letramento? Eles desafiam a lei, invadem propriedades e patrimônios públicos, arriscam a vida e a liberdade. Os pichadores têm prazer em deixar suas marcas em muros, prédios e monumentos. Mesmo sendo crime, qual é a razão de tantos jovens ingressarem pela ilegalidade? As repórteres Flávia Souza e Meire Tomasi mostram agora. As imagens que você vê são de pichadores, um grupo que se reúne para deixar sua marca nas ruas das cidades. Grupo que é formado por pessoas que não fazem distinção de idade, profissão ou classe social. Quantos anos você tem? 13. E quanto tempo faz que você tá pichando? Faz 1 ano. A gente abraça e beija todo mundo sem ver status. Ninguém fala que eu sou radiologista ou tem dinheiro ou é pobre ou é rico. Por aqui, nem as limitações físicas impedem um pichador de deixar sua marca. Só porque eu não tô sem as pernas, não vou poder pichar, ou vai ficar atravessando minha marca, que é meu picho. Qual que é a sua marca? Exorcite. Nós somos pichadores e quer ver nossa marca, não importa. Se a gente vai correr o risco ou não, a gente quer pichar. Ficar em evidência, seja pela quantidade de picho ou pelo grau de dificuldade do local onde foi pichado. É isso que motiva grande parte dos pichadores, mesmo que esse ato seja crime previsto em lei. Esse grupo de pichadores planeja a ação. Para ter acesso ao local, eles entram pela portaria principal do prédio e sobem por escadas e elevador até o último andar. Enquanto um dos garotos tenta arrombar a fechadura do portão que dá acesso ao terraço, os outros 3 jovens ficam de olho para não serem pegos em flagrante. Ao conseguir estourar a primeira tranca, o jovem faz o sinal para que os companheiros continuem em silêncio. Isso porque ainda há outros obstáculos. Agora, no escuro total, os jovens encontram outro empecilho, mas mostram com orgulho que conseguiram estourar o cadeado. Esse pichador exibe a chave de fenda que estourou as trancas e possibilitou o acesso ao terraço.
A ação dura poucos minutos. Os jovens fazem questão de se mostrar para as câmeras. Nas imagens é possível ver que eles se arriscam sem nenhuma segurança. Ao terminarem a pichação, saem pela porta da frente do prédio e ainda combinam a comemoração. Agora presta atenção na cara de voltamos da festa, depois da ressaca, comendo uma pizza. De novo. Todo mundo comendo uma pizza, tomando refrigerante. Falou, obrigado, meu patrão. Bom serviço, tá, meu Jota? Oi, Jota. Beleza. É nóis. Missão cumprida. Então a visão que a gente tem é que o seu muro é seu do portão para dentro, do portão para fora ele é nosso. E por que pichar? Me fala. Ah, pichar é arte. Picha pela adrenalina, o prazer da pichação. Muitos picham por ibope, para ter fama, ter nome. Nós não. Picha porque tá no sangue, nós gostamos da pichação. Talvez deixe a esposa, filho em casa para estar na rua pichando, correndo risco até mesmo de perder a vida por causa da pichação. O que causa essa adrenalina toda? Ah, é uma adrenalina meio difícil de explicar. E a gente passando ela, por mais difícil, porque quanto maior a dificuldade, maior é a glória do pichador. Quanto mais difícil, quanto mais alto ele fizer, representar da melhor forma, maior é a glória. E essa glória, ela vem o quê? Através de uns... Não é tão fácil pichar. É meio sofrido, é perigoso, arriscado. A gente pode ser perigoso tomar processo, perder a vida. Então é uma adrenalina que quando a gente passa, que quando a gente termina, é aquela sensação também de um prazer. O pichador é naturalmente um transgressor. E transgredir para ele a lei, principalmente, né? Já que ele não é um artista propriamente dito, né? Transgredir a lei para ele é o que dá sentido à sua existência. A existência do pichador é a ilegalidade. O professor de Direito em Gestão, Alex Carneiro, continua em nossa bancada para analisar mais esse tema, a pichação. Professor, a pichação, no seu ponto de vista, é uma consequência de protestos de jovens ou não passa de vandalismo? Na minha opinião, a pichação é um elemento de vandalismo. Né? Por quê? Primeiro porque a lei fala sobre isso. Né? Pichação é uma lei contra o patrimônio, né? Privado ou público. Existe pouco rigor, no seu ponto de vista, no combate à pichação? Olha, eu não acredito que tenha pouco rigor. Na verdade, primeiro, há uma dificuldade quanto aos meios públicos para evitar, porque em geral os pichadores fazem isso de forma mais sorrateira, né? Sem que possam ser notados. Né? E, além disso, há também uma certa permissividade quanto a essa questão. Muitas pessoas até encaram como arte. Né? Eu entendo que o grafismo é uma coisa, a pichação é outra coisa, classificada na lei como ilegal, como crime. Inclusive, professor, os jovens se arriscam bastante subindo altos muros, prédios, para poder realizar a pichação. O que será que motiva esses jovens a arriscarem as suas vidas e a liberdade? A juventude traz para nós uma série de questões emocionais e até mesmo fisiológicas que muitas vezes exigem uma certa adrenalina, né? A emoção. E isso é parte da juventude. Contudo, quando isso passa a gerar questões, que são questões delicadas, que permitem com que a pessoa arrisque a própria vida e possa atingir o patrimônio, na verdade, esse desejo de emoção, de ter adrenalina no sangue, começa a ser um problema até de consciência quanto ao cuidado pessoal, físico, do risco à vida e consciência do respeito ao patrimônio público e privado. A gente percebe também que esses jovens, eles não têm limites quando se falam de pichações, eles vão para todos os lugares. E como que o poder público, a sociedade pode conscientizar esses jovens de que, de fato, isso é crime, é ilegal, isso prejudica inclusive a vida deles?
Eu já fiz um comentário sobre isso em um determinado momento, estabelecendo a seguinte questão. Todo aspecto ligado ao vandalismo, à pichação, é um aspecto de sustentabilidade. Nesse sentido, eu acredito que a gente só vai conseguir vencer isso, primeiro, quando nós canalizarmos a questão da consciência de respeito ao patrimônio como algo que também é respeito à pessoa e à cidadania. Se eu vandalizar o seu patrimônio, eu estou desrespeitando você como pessoa. Se eu vandalizar o patrimônio público, eu estou desrespeitando toda a cidadania. O segundo aspecto de canalização está ligado ao fato até mesmo de toda uma capacidade artística que esses jovens podem ter. Eu posso criar, como existe em Londres, como existe no Canadá, em Toronto, em outras cidades, eu posso criar espaços onde as pessoas podem expressar a sua arte, né? E aí, por isso que eu disse que a gente pode separar o grafismo do vandalismo. Mas um dos pontos iniciais que eu acho que não só o poder público, mas nós mesmos, como pais, né, como professores, podemos fazer é criar a consciência de respeito ao patrimônio como respeito à pessoa e à cidadania. Então, esse respeito que você está dizendo que precisa ser servir como uma conscientização para os jovens não praticarem pichação, ele deve começar também, quem sabe, em casa, na educação dos filhos, para que esses jovens possam respeitar as outras pessoas e, assim, respeitando as outras pessoas, não vão acabar praticando a pichação, não vão acabar desrespeitando também os patrimônios públicos, não é isso? Com certeza, Everton. É interessante que a gente pontue uma coisa também. Nós temos um elemento histórico. Qual é o elemento histórico? Como colônia, nós sempre tivemos raciocínio que o patrimônio público não custava nada para nós e, portanto, não nos pertencia, né? E na nossa sociedade também, que traz esse paternalismo para dentro da casa, muitas vezes os próprios filhos não conseguem perceber que o patrimônio que os pais têm e que as pessoas têm são patrimônio deles, né? Então, essa consciência ela é complicada porque também tem um fator histórico e cultural. E aí não há dúvida, né, porque não há qualquer especialista em educação que não diga que a consciência e o respeito começa já na tenra idade. E aí a educação informal, que é a educação da casa, é essencial nesse sentido. Importante. Muito bem, o professor de Direito e Gestão, Alex Carneiro, fica comigo na bancada e volta logo mais. A seguir, conheça os benefícios para a saúde de um alimento conhecido há mais de 1000 anos, o azeite. Voltamos já. É nossa terra no ar.